Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Faz YouTube. Aqui quem fala é o Fadito. E hoje eu vim aqui rapidinho, pessoal, falar sobre o Papa Francisco. O Papa que nos deixou nessa madrugada de segunda-feira, logo após o término da Páscoa. O Papa Francisco foi um Papa extremamente controverso, que agradou muitas pessoas e desagradou outras. Eu diria que a maior controvérsia do seu papado foi justamente ter agradado pessoas que a gente sabe que são contra a nossa religião católica. Pessoas como progressistas, comunistas, pessoas que não gostam da tradição da igreja, não gostam de seguir a doutrina católica. Isso foi algo que para mim sempre chamou muita atenção, de maneira negativa, porque se os inimigos da igreja aplaudiam o Papa Francisco, não tem como ver essa cena como uma coisa boa. Muitas pessoas mais radicais diziam até que o Papa Francisco não era um Papa legítimo, o que sempre foi uma grande heresia, uma grande mentira. Sim, o Papa sempre foi o Papa. Você pode até questionar se ele fez um bom papado ou não. Na minha opinião e na opinião de vários católicos tradicionais, não. Mas isso não tira a legitimidade do seu papado. E eu espero de coração que tudo que ele tenha feito, que tenha sido feito de bom coração, que tenha sido feito com boa intenção. A intenção de converter os inimigos da igreja para se tornar verdadeiros católicos e não para destruir a igreja por dentro. Agora eu só desejo que ele descanse em paz sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pilar da nossa igreja, cujo qual só cabe a ele julgar se o Papa Francisco fez o trabalho ao qual Jesus Cristo queria que ele fizesse ou não. Porque lembrando, na história da nossa Santa Igreja Católica, houveram sempre bons papas e maus papas. E eu até diria que o Papa Francisco não foi o pior papa que já esteve no trono da Santa Igreja. Houveram outros papas muito piores do que eles. Mas Jesus nos prometeu que o reino de Satanás não prevalecerá contra a sua igreja. Então, me desculpem a quem não gostava do Papa Francisco e ia muito além chamando ele de anticristo. Eu acho isso uma posição errada. Eu acho que ao ter essa postura, você não está só condenando o Papa Francisco, isso falando quando ele estava vivo, mas estava condenando toda a sacricidade da igreja. Porque não seria possível que a Igreja de Cristo ordenasse como seu líder maior um anticristo. Todos os papas, com seus erros e acertos, foram colocados lá pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode gostar ou não individualmente do seu reinado, dos seus feitos, das suas palavras. E assim como eu digo que, para mim, ele não foi um bom papa, eu entendo que para outras pessoas ele também não tenha sido um bom papa. Mas a crítica para por aí. Nada de dizer que durante esses 12 anos a barca de Pedro esteve sem um líder, que o trono esteve vacante, nunca esteve vacante. O trono só fica vacante entre um conclave e outro. E o Papa Francisco era o servo de Cristo.
apesar de toda a controvérsia do seu papado. Agora vamos rezar para que Deus nos envie um bom Papa. Um Papa que vai cuidar da tradição da Igreja. Um Papa que vai zelar pelos seus fiéis. Um Papa que vai cuidar para que a tradição se mantenha de pé, se mantenha firme. Um Papa que fale sobre oração, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvar almas para o céu e não criar um paraíso fictício aqui na Terra. Porque nada adianta você salvar o meio ambiente se ao final de tudo você acabar indo para o inferno. Então, o reino de Cristo não é desse mundo. Você não está vivendo para o agora. A preocupação não pode estar no hoje. Não na vida católica, não na vida do cristão. Eu sei que a gente como leigos temos inúmeras preocupações do dia a dia. Pagar nossas contas, criar nossos filhos, cuidar dos nossos cônjuges, maridos, esposas. Mas o ponto essencial da nossa vida é viver uma santidade, tentar ao máximo possível imitar a Cristo. Eu sei, eu compreendo o quanto isso é difícil. E depois, ao final da nossa vida, porque todos nós iremos morrer, mais dia ou menos dia, nós pudermos olhar no rosto do nosso Senhor e Ele nos disser que somos bem-vindos em sua morada, em seu reino. Essa deve ser a preocupação do católico. Não questões ambientais, não questões de preconceito, não sei o que. Isso são abstrações do dia a dia. Você pode ser um cara que cuida do meio ambiente? Pode sim, é claro, não tem nada de errado com isso. Você pode ser um cara que combate o preconceito, as coisas erradas? Pode, você pode ser. Não tem nada de errado com isso. Você pode ser um cara que faz caridade? Absolutamente, você pode ser um cara extremamente caridoso. Só que nada disso anula o fato de você ter que buscar por uma vida de oração, por uma vida de contemplação, que você tenha que ir à igreja aos finais de semana, aos domingos, aos sábados, que você tenha que largar aquele seu pecadinho de estimação, que você, apesar de conhecer a Cristo, apesar de se converter a Ele, você ainda carrega aquilo consigo, porque é difícil demais para largar e é mais conveniente viver uma vida dupla do que viver uma vida inteiramente entregue a Cristo. E isso eu falo não somente para vocês, mas também para mim. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho minhas pedras de tropeço. Eu sei o quanto é difícil que estão. Eu estou muito longe, muito longe de um Padre Pio, de uma Santa Teresinha, de qualquer grande nome da nossa igreja. Mas eu acho que o primeiro passo é você não relativizar o pecado, é você saber que o certo é o certo, o errado é o errado, não importa se você faz, não importa se alguém querido seu faça. Eu me lembro agora, nesse momento, falando sobre isso, que o líder protestante de outra igreja, o tal do Edir Macedo, ele falou certa vez em sua pregação que abortar não era pecado, porque a sua mãe, uma mulher muito boa, tinha feito vários abortos. Então, o critério de
saber se é errado ou se não é. É aquilo que a nossa mãe faz ou deixa de fazer. Então, assim, torcemos para que venha um novo Papa que queira cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida com Cristo e não da nossa vida com o mundo. Não firmar acordo com a ONU, com a agenda ambiental, com questões da sociedade. Essas são questões que a gente resolve em outras esferas. A missão da igreja é converter o mundo para Cristo, não converter Cristo para o mundo, fazendo um evangelho freestyle, um evangelho que você pega só aquilo que é conveniente para você e abstrai o resto. Oremos pela Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.